E aí, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bom, e com você? Tudo jóia, graças a Deus. Estamos na luta. Boa noite, esse aqui é o plantão de dúvidas do terceiro ano. Hoje é dia 23 de junho. A habilidade dessa primeira parte vai ser saber identificar propriedades e características, calcular relações métricas fundamentais, como comprimentos, áreas e volumes de sólidos como pirâmide e o cone, utilizando isso em diferentes contextos. O objeto vai ser a razão de semelhança por causa desta tarefa que está aqui. Então, eu estou começando por uma tarefa justamente para encerrar esse assunto em relação ao cone e à pirâmide. Essa tarefa foi da aula do dia 16. Ela fala assim: qual alternativa mostra corretamente a razão de semelhança da pirâmide e do cone? Então, primeiro, como é que a gente obtém essa razão de semelhança que é indicado aqui pela letra K? Então, essa razão de semelhança, então vamos imaginar assim, é a mesma propriedade tanto para a pirâmide quanto para o cone. Então, quando eu tenho o original, que seria a altura total do sólido, tá? Que é representado pelo Hzão que está indicado aqui. Então, eu tenho uma figura original com a sua altura, sem variação, e depois eu faço um corte, que é chamado de secção. E aí eu diminuo o tamanho da pirâmide ou do cone para uma altura Hzinho. Então, o que acontece? As variações, tanto da altura, entre uma e outra, existe uma constante de proporcionalidade que também se repete em relação à área superficial das figuras e também em relação ao volume, que é o espaço ocupado pelas figuras. Só que lembrando que essa variação ela ocorre de maneira linear para medidas lineares. O que é medida linear? Medida em linha reta. Então, por exemplo, o comprimento da altura. Então, se eu pego o Hzinho divido pelo Hzão, são duas medidas lineares, que são as alturas, a altura original e a altura depois do corte. Eu obtenho uma razão K. Essa variação também acontece em relação às áreas, só que como a área é uma figura de duas dimensões, é uma propriedade de uma figura bidimensional, que seria a soma das áreas de todas as faces da figura, eu tenho o K elevado ao quadrado. Por quê? Porque a variação de área é sempre bidimensional. Eu sempre considero área uma medida de superfície. E as medidas de superfície eu sempre calculo metro vezes metro para obter o quê? O metro quadrado. Ou quilômetro vezes quilômetro para obter o quilômetro quadrado. Então, a variação da nossa constante, ela também fica elevada ao quadrado. E o volume é uma característica de uma figura tridimensional. É o espaço ocupado pelo objeto. Se eu pegar uma pirâmide e colocá-la dentro da água, dentro de um aquário, vamos imaginar que esse aquário está cheio até a borda, eu vou lá e coloco a pirâmide lá dentro. A água que vazar desse aquário vai corresponder ao volume, ao espaço ocupado por essa pirâmide ou pelo cone. Como a pirâmide e o cone são figuras, no caso, o volume é uma característica de uma figura tridimensional, a gente calcula o volume com a unidade de medida considerada nas três dimensões. Então, a gente fala metro vezes metro vezes metro, que aí a gente obtém um metro cúbico. Então, a variação da constante também é elevada ao cubo. Então, eu só estou retomando isso aqui, porque a única alternativa que traz a variação linear das alturas, como K, das áreas, como K ao quadrado, e como volume igual K à terceira, seria essa alternativa. Deixa eu achar o meu pincel aqui. Cadê? Peraí, voltando aqui, agora falhou. Opa. Conecta. Hoje ele tá preguiçoso. Oh, problemas técnicos.
Agora parece que acendeu a luzinha aqui. Seria essa alternativa, que me oferece uma variação linear elevada à primeira, a variação de área elevada ao quadrado e a variação de volume elevado à terceira. Nas outras alternativas, eu até tenho a variação linear como K. Mas repara que na área que é indicado pela letra A, aqui eu estou a terceira, então não pode ser. Aqui o volume está elevado ao quadrado, também não pode ser. Aqui a área está elevada à terceira, também não pode. E o volume elevado ao quadrado, também não pode. Entendeu? Então eu tenho que lembrar, área, medida bidimensional, elevado ao quadrado. Volume, medida tridimensional, elevado à terceira. Tudo bem até aí, meninas? Sim. Então tá. Vou continuar aqui. Agora, nós já vamos aqui para a parte das nossas atividades dessa semana. Então aqui, ó, deixa eu só ver se eu tenho que dar autorização para alguém entrar, porque... Não, não tem. Então, voltando para a apresentação. Então aqui, ó, a nossa nova habilidade é conhecer as relações de coeficientes de raízes de uma equação algébrica. Nosso objeto são as equações polinomiais, que é o tema dessa semana, e que vai se estender até a semana que vem. Então, uma função polinomial, que já é o conteúdo do terceiro colegial, ela aparece como uma fórmula envolvendo variações de x. Então, vamos pensar o seguinte, ó, parece um negócio feio desse jeito aqui, que está em vermelho, mas tenta imaginar aqui, ó, que o A0, A1, A2 e a N, eles representam os coeficientes de uma função levando a letra x. Então, por exemplo, se eu tiver uma função f de x igual a x à terceira mais 4x ao quadrado menos 5x mais 1, eu tenho uma função polinomial em função de x, eu tenho aqui na frente um coeficiente a oculto, e aí eu tenho as variações desses coeficientes. Para o B vai ser o 4, para o C vai ser o 5, para o D vai ser o 1 positivo. Então aqui, ó, na fórmula utilizada globalmente, eles trabalham com o coeficiente A. No caso, aqui no Brasil, nós estamos adaptados a utilizar o primeiro coeficiente ao A, o segundo, que é o valor que nesse caso está multiplicando o x ao quadrado, porque é uma função de terceiro grau, vai ser o B. Lembra da fórmula de Bhaskara? Vocês usavam na função de segundo grau. E aí você tinha A, B e C, porque você só tinha 3 termos. Agora, na de terceiro grau, nós temos 4 termos. Então, nós temos o termo A, B, C e D. Tudo bem até aí, meninas? Sim. Então, ó, por exemplo, posso ter uma fórmula P de x, polinômio de x, igual a 5x à quinta, mais 4x à quarta, mais 2x ao quadrado, mais 7. Olha, eu tenho aqui, ó, A, B. Opa, mas está faltando o x à terceira. Eu posso completar essa função. Então aqui, ó, px eu tenho 5x à quinta. O grau é o 5, que é o maior expoente da letra. Eu tenho 4x à quarta, que eu declinei o grau uma unidade a menos. Então, eu tenho A e tenho B. Mas eu não tenho x à terceira. Eu posso completar com 0x à terceira. Mas eu tenho x ao quadrado? Tenho. 2x ao quadrado. Aqui embaixo eu vou completar, ó, tá faltando x à primeira. Vou marcar 0x mais o 7. Então, repara que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Meu expoente é 5, a quantidade de termos vai ser sempre uma unidade a mais. Para isso que serve o grau, também. É uma das funções do grau, para a gente definir quantos termos tem. E no caso, o primeiro vai ser o A, o 4 vai ser o B, o 0 vai ser o termo C, o 2 vai ser o termo D, termo E e o termo F. Então, repara que eu coloco por ordem de grau em ordem decrescente,
completa os espaços Professor, vazios com zero. Oi. por que o 0x mais 7? Esse zero, porque eu tenho, ó, 2x ao quadrado, esse aqui seria como se fosse o x à primeira. Lembra que o elevado a 1 significa ele mesmo? Então, x Tá. elevado a 1 é o próprio x. Mas se ele está multiplicado por zero, vai dar zero, não vai? Aham. Por isso que ele não apareceu aqui. Logo, Tá, logo, nós vamos entendi. trabalhar com um dispositivo chamado dispositivo Briot-Ruffini. Agora nós já estamos entrando na matéria do terceiro colegial, entendeu? E nós vamos utilizar esse negócio de completar o polinômio, tá? Por isso que eu estou mostrando para vocês agora, tá? Que existe uma propriedade, que existe uma forma de uma função polinomial que a gente pode completar com zeros. Por exemplo, 0x à terceira, ele não apareceu na fórmula aqui em cima. Ó. Repara que do x à quarta foi para o x ao quadrado. Mas por que ele não pode aparecer? Por que ele não apareceu antes? Porque não importa o valor de x. Na hora que eu multiplicar por zero, esse termo some. Eu só estou completando ele para poder definir quem é o A, B, C, D, E e F. Entendeu? Então, seria assim, um passo além da fórmula de Bhaskara, que agora eu posso determinar não só o ABC para usar a fórmula de Bhaskara, mas eu posso determinar outros coeficientes dependendo da função que eu estou lidando. Eu não vou mais lidar só com a equação de segundo grau. Agora eu posso lidar com uma equação de terceiro, de quinto. Daqui para frente, vocês vão conhecer algumas propriedades que requer que vocês possam primeiro determinar quem são esses coeficientes, esses graus, e determinar com mais certeza a forma do polinômio. Eu estou mostrando aqui, ó, a forma do polinômio, que nem, por exemplo, aqui embaixo, ó, esse px que tem aqui. Repara que eu tenho x à terceira, eu tenho x ao quadrado, eu tenho esse x, que é como se fosse um x à primeira. Por quê? X elevado a 1 é o próprio x. E aqui é como se eu tivesse um x elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1, ele não precisa aparecer. Ele pode ficar oculto. Então, agora a gente vai lidar com algumas situações em que, às vezes, conhecer esses elementos e colocar eles em ordem, por exemplo, quando chegar o Briot-Ruffini, vocês vão ter que montar o dispositivo da divisão, ou, por exemplo, fazer a própria divisão de um polinômio por outro, vocês vão ter que fazer, considerando essas casas vazias que vocês vão ter que completar por zero, tá? E outra coisa, sobre o grau do polinômio, ele não serve apenas para a gente determinar o poder daquele polinômio, mas ele serve primeiro para determinar as raízes desse polinômio, tá? E também com zeros no final. Então, ó, primeiro, o grau é sempre o maior expoente da letra. No caso aqui, ó, o nosso polinômio está marcado em ordem e eu já consigo perceber que é uma função, no caso, de terceiro grau. Então, o que isso significa? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, os gráficos de dois polinômios aqui, ó. Eu tenho uma função 7x à terceira, dá para ver aqui, ó, 7x à terceira menos 15x ao quadrado, mais 2x e alguma coisa. Então, aqui o que acontece? Repara que o gráfico dessa função aqui, ó, ele é uma curva que sobe, depois ela desce, depois ela sobe de novo. E ela toca o eixo do x em 3 pontos, que é a quantidade indicada pelo grau dessa função, desse polinômio. Então, em geral, o nosso grau, ele indica quantas raízes essa função tem. Lembrando que raiz de uma função é o ponto onde ela cruza o eixo x, que seria o nosso x1, x2 e x3. Numa função que nem essa g aqui, ó, que eu tenho x à quarta negativo, mais 10x ao quadrado, menos 35, 10x à terceira, menos 35x ao quadrado, o que nós temos aqui, ó? Essa fórmula
essa função, esse gráfico, essa curva, ele toca o eixo do x em 4 pontos. Esses 4 pontos aqui, ó, são as raízes da nossa função. Às vezes as raízes podem ser iguais, podem ser diferentes, mas em geral o número máximo de raízes que uma função tem é indicado pelo grau desse polinômio. Tudo bem? Sim. Tudo. Então, ó, vamos lá, de novo. O grau é o maior expoente da letra, ponto. Esse grau vai indicar quantas raízes eu posso ter. Claro que eu posso ter variações, eu posso ter o B em cima do C, por exemplo, quando uma das raízes é igual à outra, que nem aconteceu na fórmula de Bhaskara de hoje, que nós tivemos um x1 igual a x2, que nós tivemos um delta igual a 0, e o resultado deu menos 4 na resolução, para x1 e para x2. Eu posso ter, nesse caso aqui, ó, eu estou falando de soluções reais, mas eu vou, logo, nós vamos entrar no universo chamado universo complexo, que é dos números complexos, que aí os gráficos eles não são mais planos no plano cartesiano. Você vai ter um outro eixo, chamado eixo Z, que vai dar a noção de tridimensionalidade. Então, a nossa parábola, por exemplo, ela não precisa mais ser planificada assim, ela pode ser tridimensional a partir daí. Porque aí eu vou trabalhar com outros números, com outras unidades de medida, com outro eixo. Tudo bem até aí? Tudo. Sim. Tudo. Tem certeza? Sim. Então tá bom, então vamos lá. Falou também na aula de segunda-feira sobre as relações de Girardi. Esse matemático, ele percebeu que a gente, ao trabalhar com funções do segundo grau, do terceiro, do quarto, a gente poderia relacionar essas raízes que elas apresentam. Então, nesse caso aqui, nas nossas aulas, foi trabalhada a relação foi trabalhada a relações de Girardi de polinômios de segundo grau, mas existem polinômios de terceiro grau que também possuem as mesmas relações de Girardi, só que um pouco mais avançadas, de quarto grau também. Quantas forem os graus, é possível estabelecer as mesmas relações. E para que servem essas relações entre as raízes? Bom, primeiro, pode acontecer de eu não ter a fórmula completa montadinha. Pode ser que a partir das raízes eu queira montar a fórmula. Então, as relações de Girardi, eles possibilitam que a gente construa a fórmula a partir de uma raiz dada, a partir das duas raízes dadas. Então, por exemplo, eu posso imaginar que eu quero criar uma equação de segundo grau que tenha a raiz 2 e a raiz 7. Com essas relações de Girardi, eu consigo determinar. Então, as relações de Girardi, elas vão determinar o quê? Que quando eu somo as raízes, no caso da de segundo grau, quando eu somo as duas raízes, eu encontro o termo B, que é o segundo termo, com o sinal invertido e dividido pelo termo A. Nós trabalhamos nas aulas do CMSP quando o A vale a 1, mas o A pode valer qualquer valor, por isso que existe essa divisão, tá? Se eu multiplicar essas raízes, eu vou encontrar o termo C com o mesmo sinal que ele está, só que também dividido por A. Então, vamos lá. É o teorema da soma e produto. Ou seja, eu tenho o primeiro termo, que vai ser o A, que está multiplicando x ao quadrado. O B vai ser a soma das raízes com sinal invertido, também dividido por A. E o termo C vai ser o produto das raízes. Também tem uma divisão pelo termo A aqui. Então, a forma que a gente costuma trabalhar para criar equações é essa. X ao quadrado menos SX mais P. O S tem a ver com a soma, que vai nos orientar em relação ao termo B. E o P representa o produto, que é a multiplicação das raízes, que é o termo independente, igual a zero. Sempre igualado a zero. Tudo bem até aí, meninas? Tudo. Sim. Então, para que servem as relações de Girardi? Para a gente criar equações ou funções ou polinômios
de segundo grau, de terceiro, de quarto grau, desde que eu respeite as relações de Girardi relacionadas a cada uma delas, e aí eu vou descobrindo os termos a partir do termo B, passando pelo termo C, termo D, termo E, termo F, de conhecidas as raízes, desde que sejam conhecidas as raízes. E aí nós temos essa primeira atividade aqui, ó. Determine o polinômio do segundo grau com A igual a 1. Então, eu coloquei já a condição que o A é igual a 1. E que é a mesma situação que nós estamos trabalhando com o CMSP. E que possui como raízes os números menos 5 e 2. Eu vou resolver isso aqui com vocês. Então, primeira coisa, a gente vai lembrar que a equação do segundo grau que a gente vai formar, ele tem o A que multiplica o x ao quadrado, menos o S, meu S está parecendo um 5, mas eu já estou avisando que é S, deixa eu tentar fazer um S mais bonitinho, o S do Superman, S, X, e mais o P, porque o sinal do P não muda, igual a 0. Quem que muda o sinal? O termo B. Se eu tivesse com uma de terceiro grau, eu ia ter o primeiro não muda, o primeiro é o termo A, ele fica do jeito que está e ele é dado no enunciado. O segundo vai ser a primeira relação de Girardi com sinal negativo, depois sinal positivo, depois sinal negativo em seguida, depois positivo. Então vai intercalando os sinais, quantos termos eu queira fazer, tá bom? Lembrando que nessa relação de Girardi, eu vou chamar as raízes aqui, ó, de R1 e R2, tá? Se eu somo as duas raízes, eu encontro a soma, dividido por A com sinal invertido. Se eu multiplico as raízes, deixa eu fazer um decente, vezes R2, eu encontro C dividido por A sem mexer no sinal. Lembrando, ó, eu tenho as minhas raízes. E eu consigo fazer a soma e o produto já direto. Já vou montar aqui, ó. O meu termo A vale 1, então eu tenho 1x ao quadrado. Menos, bom, vamos somar o menos 5 com o 2. Esse 5 é negativo, o 2 é positivo. Então eu devo 5, pago com o 2 que eu tenho, fica uma dívida de 3. Eu vou marcar o número negativo entre parênteses. Então, professor, 2 sinais de menos? Sim. Um é o menos da fórmula, o outro é o menos da soma, porque menos 5 mais 2, você vai encontrar o menos 3, que foi o que eu coloquei aqui. Esse sinal de menos é o menos da fórmula, e esse outro sinal de menos é do 3 negativo, que apareceu aqui na hora que eu somei os dois valores. Mais, que é o mais da fórmula. Produto. Produto é quando eu multiplico. Menos 5 vezes o 2, eu vou encontrar o menos 10. Então, já que é negativo, eu vou colocar entre parênteses de novo. E aí eu já acabo com a criação da equação igualando a zero. Esse 1, ele pode ficar oculto, ele não precisa aparecer. Eu vou ter x ao quadrado, menos com menos, eu vou encontrar o mais 3, aqui tem um x, tá? Que eu esqueci de pôr, já vou colocar aqui, mais 3x, que é o x a primeira, e mais com esse menos, eu vou ter o menos 10, igual a zero. Então, eu acabei de determinar uma equação do segundo grau, ou um polinômio do segundo grau, que no caso, eu tenho o A valendo 1, eu tenho o termo B valendo 3, porque a soma das raízes deu 3 negativo, e aí eu inverti o sinal e coloquei aqui, já que meu A vale 1. E eu tenho o produto das duas raízes, vai dar o 10 negativo, está mantido aqui no lugar do termo C. Então, se a gente colocar no GeoGebra essa fórmula aqui, ó, x ao quadrado mais 3x menos 10, olha lá, ó, a fórmula está marcada aqui, ó, x ao quadrado mais 3x menos 10. Eu vou gerar essa parábola vai tocar o eixo x no ponto menos 5 e 0, então eu tenho x1 valendo menos 5 e o x2 valendo
2, porque o termo B, onde ela toca, é o 2 e 0. Lembrando que eu estou aqui no eixo das abscissas, ó, que é o eixo X. Alguém tem dúvida? Não. Então, repara que o termo A é o x1, termo B é o x2, que são as duas raízes. E eu não precisei fazer fórmula de Bhaskara nem nada aqui. Eu só utilizei a relação de Girardi. Ó, essa relação de Girardi, ela não fica apenas na função de segundo grau, no polinômio de segundo grau. Ela avança para outras funções também. Mas como não foi tratado esse tema no CMSP, a gente pode tratar isso como um aprofundamento, tá? Existem alguns exercícios que caem em vestibulares, que nem eu andei olhando ali no vestibular do ITA, também tem de uma Universidade Estadual de Londrina, que eu peguei inclusive atividades deles para fazer, que usa as relações de Girardi a partir do terceiro grau, e a gente pode, no momento oportuno, trabalhar isso também, tá? É que o CMSP, ele trabalha com limite de tempo, nós temos que aproveitar o nosso tempo de uma maneira mais dinâmica, trabalhar esses conteúdos como aprofundamento. Alguém tem dúvida até aqui? Não. Pode falar, gente. Então vamos lá, para o próximo aqui. Aqui nós já vamos entrar na resolução de atividades envolvendo polinômios ou equações de primeiro e de segundo grau, que já é a aula de hoje. Eu peguei uma atividade de um livro de ensino médio que tem aqui, e você pode reparar que esse enunciado ele é um enunciado extenso. Então, primeira coisa, quando você for fazer um vestibular, uma prova de um cursinho, alguma coisa, você vê um enunciado extenso, leia com calma, tire todas as informações com calma. Ah, mas eu estou com pressa, eu estou fazendo o Enem, eu tenho 90 e tantas questões para fazer. Vai com calma. Porque se você perder um detalhe que está no enunciado, você erra o exercício inteiro. E geralmente o cara que bola as alternativas, ele está contando com o seu erro. Ele vai ele vai imaginar que você vai esquecer um sinal, ele vai imaginar que você vai esquecer alguma coisa da fórmula e vai colocar uma alternativa que vai ter um resultado possível por causa do erro. Então vamos lá, ó. Chama-se custo médio de produção o custo total dividido pela quantidade produzida. Então, o custo médio é o custo de produção de um determinado produto dividido pela quantidade de produtos realizada. Então, uma fábrica de camisetas tem um custo total mensal de C camisetas dado pela fórmula C, que é o custo, igual a F mais 8x, em que F representa o custo fixo, que seria o custo de energia elétrica, de funcionários, de imposto e tudo mais. E X representa a quantidade de camisetas produzidas. Aí ele fala assim, ó, quantas camisetas devem ser produzidas nessa fábrica para que a gente tenha um custo médio de R$12 para um custo fixo de R$2.000. Então vamos lá. Primeiro, como é que a gente calcula o custo médio mesmo? Vou chamar custo médio de CM. Quem que pode me ajudar agora, que eu acho que eu tive amnésia? Pode. Ó, tá aqui em cima no enunciado, ó. O custo médio de produção é o quê? O custo total dividido pela quantidade produzida. A gente não falou que o X é a quantidade de camisetas? Sim. Não tá marcado isso? X é a quantidade de camisetas. Então, beleza. O que vai ser o custo médio? Esse custo total aqui, dividido pelo X, que é o custo fixo mais 8x. Então, vai ser o custo dividido por X. Ou seja, F mais 8x dividido pelo X. Esse aqui, ó, é a fórmula do custo médio dessa fábrica.
Eu tenho o custo total representado por F mais 8x, dividido pela quantidade total de camisetas. Então, seria o custo com tinta, o custo com a camiseta, o custo com energia elétrica, o custo com funcionário, com contador, com luz, mais 8 vezes o valor de custo da camiseta, por exemplo, o preço da camiseta branca antes de estampar, alguma coisa assim, e aí eu divido pelo total de camisetas. Então, vamos ainda substituir mais elementos da fórmula. Eu tenho o valor do custo médio pedido. Bom, eu quero ter um custo médio pedido de R$12. Então, o meu custo médio vai ser 12. Esse 12 vai ser o valor de F. O valor de F, o que ele representa? O custo fixo. Nesse caso aqui, ó, no enunciado, o nosso custo fixo é indicado por R$2.000. Então, eu vou ter R$2.000 mais 8x dividido pelo x. Bom, conseguiram entender como é que a gente montou essa equação? Sim. Pode falar, se não entendeu, a gente volta. Tudo bem? Posso continuar? Pode. Então tá. Esse x aqui, ó, ele é o divisor. Então eu posso usar a operação inversa e jogar ele para o outro lado, fazendo a operação inversa, ou cancelando a divisão com uma multiplicação dos dois lados. Então aqui, ó, vai ser a mesma coisa de falar que eu tenho 12x igual a 2.000 mais 8x. Lembra que a Roberta sempre falava assim, ó, quando você está numa equação de primeiro grau, você tem que jogar tudo que é x para um lado, tudo que não tem x do outro, juntar os termos semelhantes, inclusive ela falou isso hoje, e depois ver, e por operação inversa você determina o valor de x, você vai isolar o valor de x? Pois bem, vou fazer a mesma coisa. Esse 8x está depois da igualdade, ele é um valor positivo, ele representa um crédito, vou mudar ele de lado em relação à igualdade, então eu vou inverter a operação, eu vou ter 12x menos o 8x igual a 2.000. Quanto que é 8x menos, quanto que é 12x menos 8x? 4. Não, é 4. 4x. 4x. Então nós temos 4x igual a 2.000. Eu vou cancelar essa multiplicação entre o 4 e o x com uma divisão pelo mesmo valor, só que tem que ser dos dois lados. Aqui eu cancelo a multiplicação, sobra x igual a 2.000 dividido por 4. Qual que é o valor de x? Nesse caso, você tem R$2.000 para dividir em 4 pessoas, olha que beleza. R$2.000 nessa altura do campeonato, nessa altura do mês. Quanto que dá? Não, ó. 20 na tabuada do 4 vai dar 5. Abaixo dos dois 500. zeros, 500. Agora, o que representa esse x? Esse x é o quê? A quantidade de camisetas? Exatamente. Então, eu preciso produzir 500 camisetas para chegar num custo médio de cada camiseta R$12, tendo um custo fixo de 2.000. Então, por exemplo, se eu sou dono de uma estamparia, vou lá fazer camiseta para uma escola, uniforme, eu tenho que fazer pelo menos 500 camisetas para chegar na escola e falar, ó, o meu custo é R$12, eu posso vender por 15 para poder ter lucro. Porque aí eu sei que por cada camiseta eu vou ter R$3 de lucro. Então aqui no caso a resposta representa 500 camisetas. 500 camisetas para que eu tenha um lucro de R$3 e vendê-las por 15, por exemplo. Tudo bem até aí? Sim, tudo. Aqui, ó, esse é um exercício aqui. É engraçado, agora eu falei do enunciado grande, né? Agora tem um enunciado pequeno. E é de um exercício de vestibular. Então aí está escrito assim, ó.
ache dois números inteiros e positivos. Então, primeiro, eu tenho dois números. Esses dois números têm que ser número inteiro e eles têm que ser positivo. Eu poderia trocar esses inteiros e positivos aqui, ó, tá? Eu não fiz isso porque eu tenho que respeitar o direito autoral, mas eu poderia assim, ó, ache dois números naturais, porque os números naturais são inteiros e positivos. E consecutivos, olha, eu tenho três condições aqui nesse caso. Eu tenho que o número tem que ser inteiro, ele tem que ser positivo, e esses dois números têm que ser consecutivos. O que significa consecutivo para vocês? O que vem à cabeça, assim? Hã? Por exemplo, cita um exemplo de números consecutivos para mim. Qual que é o consecutivo de 7? Consecutivos são números contínuos, não são? Hã? Consecutivos são números contínuos, não são? É aqueles que vêm um depois do outro e são naturais, ou que são pelo menos inteiros. Então, por exemplo, o consecutivo do 8 é o 9. O consecutivo do 10 é o 11, é o que vem depois numa lista de números naturais, por exemplo. Ou pelo menos numa lista de números inteiros. Então, é o que vem sempre somando uma unidade a mais. Então, o consecutivo do 5 é o 6. Por quê? Porque eu somo uma unidade a mais. O consecutivo do 10 é o 11, porque eu somo uma unidade a mais. Então, já que eu tenho dois números, eu vou chamar um deles vai ser o x e o outro vai ser o x mais uma unidade. Mas espera aí, eu não sei o valor de x. Tudo bem, mas eu posso marcar que o consecutivo dele é o quê? O valor dele mais uma unidade. Se o x vale 10, o consecutivo dele vai ser o 11. Se o x valer 20, bom, 20 mais 1 é 21. O consecutivo é o 21. Entendeu? Então, aqui, como eu não sei o valor de x, eu vou respeitar a propriedade do consecutivo, que é o quê? Somar mais uma unidade. Se eu tivesse falado assim, antecessor, ao invés de somar, eu ia descontar uma unidade. Então, eu tenho que tomar cuidado com esses termos e saber o que eles significam. Principalmente porque agora, no universo da álgebra, eu tenho que respeitar as propriedades operacionais da aritmética, sem saber o valor do número. A álgebra, basicamente, é o quê? Ela vem depois da aritmética. O que é aritmética, professor? Aritmética é quando você só usa número. Quando você estava lá na sua quinta série, linda, fofa, sossegada, só tinha número, não tinha x, não tinha nada. Aí o professor chegou e falou: olha, você não pode mais usar o x para fazer a continha de vezes. A tua tabuada agora você vai ter que marcar ponto. Aí começou a atrapalhar. Aí começou a falar assim: olha, agora o x vai ser utilizado como termo desconhecido. Começou a entrar a letra na jogada, você passou do universo da aritmética para o universo da álgebra. E o que tem no universo da álgebra? Você faz continha do mesmo jeito, só que você valoriza as propriedades operatórias. Por quê? Porque você não sabe mais o valor da letra. Então, se você não sabe mais o valor da letra, você não tem como multiplicar. Mas você tem que respeitar a propriedade da multiplicação, que é o quê? Propriedade distributiva. Você tem que, por exemplo, quando você está multiplicando letras iguais, você fala que essa letra está ao quadrado. Então, se você tiver um x vezes x, eu não sei qual o valor de x, mas eu sei que ele vai ficar x ao quadrado. Então, eu estou usando uma propriedade operatória num universo diferente. Em relação aos consecutivos, na quinta série, tudo bem, a professora falava: olha, qual que é o consecutivo do 40? Beleza, 41. Que conta que você fazia? Só somava uma unidade. Mas agora eu tenho letra. Então o que eu tenho? Eu tenho x, que é um número, o consecutivo dele é o quê? Respeitando a propriedade, é somar uma unidade. Bom, beleza. Já sei quais são os números. Esses aqui, ó, são os números.
Aí vem a situação. Sabendo que a soma de seus quadrados, eu vou pegar o primeiro número, vou elevar ele ao quadrado, e eu vou somar o segundo número, que é o x mais 1, também vou elevar ele ao quadrado. E aí, o resultado vai ser 481. Então, repara que de um enunciado pequeno, eu tirei uma série de informações. Uma delas é que o x ele é positivo e inteiro. Inteiro. Então, eu tenho que respeitar essa regra. Lá no final, eu vou ter que resolver a conta e olhar os resultados possíveis e determinados. E aí o que acontece? Eu vou ter que respeitar essa regra. Talvez algum dos resultados não me sirva. Talvez eu tenha que marcar não convém em alguma coisa. Deu para reparar que nós estamos aqui, ó, com x ao quadrado aqui, e na hora que eu trabalhar essa potência ao quadrado dessa soma, eu também vou acabar com x ao quadrado? Então eu estou com uma equação, por causa do sinal de igualdade, do segundo grau. Com certeza eu vou ter que ou usar Bhaskara, ou usar algum artifício e determinar duas raízes. Lembra? O grau da equação me indica quantas são as raízes. As raízes são os valores onde eu substituo na fórmula e eu encontro a igualdade mantida. Então vamos lá, x ao quadrado. Eu não tenho que mexer com ele já está ao quadrado, beleza. Mas olha aqui, eu tenho uma soma elevada ao quadrado. Lembra disso? Isso aqui é chamado de produto notável. É o quadrado da soma. Você pode fazer ele de cor, lembrando que você tem quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá certo? Que é uma regra dos produtos notáveis. Ou você pode vir aqui no cantinho, falar, ó, x mais 1 ao quadrado é o quê? X mais 1 multiplicado por si mesmo. Eu vou fazer x vezes... Opa, saiu, resvalou. Esse x mais 1 vezes x mais 1, eu vou multiplicar cada um dos termos da primeiro parênteses por cada um dos outros do segundo. X vezes x eu vou encontrar o x ao quadrado. X vezes 1 eu vou encontrar o x. Uma vezes o x eu vou encontrar outro x. E uma vezes 1 eu vou encontrar 1. E aqui eu tenho, agrupando os termos semelhantes, x com x, eu vou ter x ao quadrado mais 2x mais 1, que é a mesma coisa que eu aplicar o produto notável aqui, ó. Quadrado primeiro, ao x ao quadrado aqui. 2 vezes 1 vezes x, 2x. Segundo termo é 1. 1 ao quadrado, 1. Então eu encontro a mesma resposta, gastando tempo, fazendo as continhas, usando a propriedade distributiva, ou simplesmente lembrando da fórmula do produto notável. X ao quadrado mais 2x mais 1. Eu já vou aproveitar esse 481 aqui, ó. Vou jogar ele do outro lado para poder igualar a zero. Menos 481, vou igualar a zero. Eu tô ficando... Nossa, daqui uns dias, gente, vão me falar assim, ó, toma esse caderninho de caligrafia, pra você poder escrever, praticar. Ó, eu tenho termos semelhantes aqui, ó. Eu posso juntar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. E esses dois também são semelhantes. Então, agora, eu vou trabalhar a minha equação para prepará-la para Bhaskara. Você tem x ao quadrado com mais x ao quadrado, você tem 2x ao quadrado. Esse 2x não tem ninguém para juntar, ele vai ficar na dele, vai ficar aqui bonitinho. Você tem R$1, gastou 481, ao todo sobrou uma dívida, porque eu não terminei de pagar, 480. Tudo bem até aí, meninas? Tudo. Tem Sim. certeza? Então, ó,
Agora eu vou usar uma propriedade. Me fala uma coisa. Vocês preferem trabalhar com números grandes ou com números menores? O que vocês acham mais fácil de trabalhar? Números menores. Números menores. Reparou que todos os coeficientes aqui, ó, são pares. Então, eu posso dividir a equação inteira, eu vou dividir por 2. Por quê? Porque são pares, eu vou encontrar termos menores, fica mais fácil de trabalhar. E eu estou fazendo isso com todos os elementos para manter a proporcionalidade. Que aí, o meu resultado vai ser o mesmo que se eu usasse essa equação original aqui. 2x ao quadrado dividido por 2 vai dar 1x ao quadrado, ou seja, só o próprio x ao quadrado. O 2x dividido por 2, eu vou encontrar só o x. E o menos 480 dividido por 2, eu vou encontrar menos 240. Então, com esses valores aqui, ó, fica mais fácil trabalhar. Eu ainda tenho um valor grande, mas agora o meu termo A vale 1, o meu termo B vale 1. Na hora de aplicar a fórmula de Bhaskara, é legal trabalhar com esses 1s, ou ao quadrado, ou dividindo por 1, ou multiplicando por 1, tá certo? Então aqui, ó, nós temos uma equação do segundo grau, porque eu tenho sinal de igualdade, é do segundo grau porque o maior expoente do x é o 2, e eu agora posso usar a fórmula de Bhaskara porque está igualada a zero. E aí a gente vai determinar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Lembrando, eu só posso determinar o A, B e C porque eu estou igualado a zero. Então eu tenho um único A, porque os termos semelhantes estão agrupados, um único B e um único C. Lembrando que esse A é porque eu estou numa equação do segundo grau, então eu tenho 2 mais 1, 3 termos. Eu tenho o primeiro termo, que é o maior expoente, é o coeficiente A. O segundo, que é o expoente médio, que seria o expoente 1. E aqui eu tenho o expoente 0, que seria o x elevado a 0. No caso, eu tenho o A valendo 1, porque na frente do x ao quadrado não tem nada, vale 1. Na frente do x não tem nada, é como se tivesse um 1 oculto. Então, meu termo B também vale 1. E o termo C, que é o termo independente, menos 240. Por que ele chama termo independente, vocês sabem? Hein? Por que ele é independente? Porque ele saiu de casa, já está morando sozinho, paga as contas. Não, não é. Ó, se o x valer 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Então, esse muda porque eu atribuí um valor de x. Se o x valer 1, aqui vai ser 1. Então, ele vai manter o valor de 1. Mas esse 240, ele vai continuar sendo 240 negativo. Se o x valer 2, 2 ao quadrado vai ser 4. Opa, então eu mudei o valor. Se o x valer 1, aqui eu tenho 1 ao quadrado, vai dar 1. Se o x valer 2, 2 ao quadrado vai dar 4. Se aqui for 3, 3 ao quadrado vai dar 9. Então, o que acontece? Conforme eu mudo o valor de x, esse termo também muda. Se o x valer 1, 2, 3 ou 4, ou o valor que eu quiser, esse termo também muda. Mas esse termo ele vai sempre ser o 240. Então, o que significa? Esse termo depende do x. Esse também depende do x, mas esse aqui não. Esse carinha aqui, ó, é onde a nossa parábola cruza o eixo do y. É o valor fixo da fórmula, tá certo? Então, ele é o termo independente. Então, ele é independente porque ele não depende do valor de x. E ele sempre vai ser o 240 negativo. E se eu construir o gráfico desse cara aqui, ó, dessa fórmula, o que vai acontecer? A parábola vai ser uma curva bonitinha e ele vai cruzar o eixo y, lembrando que o eixo y é aquele eixo... Ops. Voltando, olha, tem um exercício do ITA, tá? Na hora que eu fizer o gráfico, a minha parábola, com certeza,
ela vai cruzar o eixo do y em algum momento aqui no menos 240. Com certeza. Bom, voltando aqui. Como é que é a fórmula do delta mesmo? Já devem ter feito tanto que já devem... O nome de seu filho? Delta. B ao quadrado menos 4AC da Silva. Então, o delta vai ser sempre B ao quadrado menos 4 Menos 4. AC. No caso aqui eu tenho uma potência elevada ao quadrado, o valor de B ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Lembrando que o Bhaskara, ele não escreveu essa fórmula bonitinha do jeito que ele está, bonitinho escrita aqui, não. Ele escreveu um procedimento que remete a esse procedimento que nós estamos usando. O B vale 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes, entre um número e uma letra sempre vai ter vezes, o valor de A vai ser 1, e o valor de C vai ser menos 240. Lembrando que entre duas letras, quando não tem nada marcado, também é vezes. E aí eu vou puxar aqui para cima, que senão eu fico sem lugar para escrever. Delta vai ser igual. Bom, 1 ao quadrado é 1, beleza. Aqui já está feito. Menos, como eu estou multiplicando, eu vou usar primeiro regra de sinais. Menos com menos, o mais. 4 vezes 1 dá 4. Mas 4 vezes 240. Bom, 0 vezes 4 é 0. 4 vezes 4 é 16. Vai 1. 2 vezes 4 é 8. 8 com mais 1, 9. E aí eu achei um delta igual a 961. Olha, professor, mas não falou que ia diminuir os números? Pois é, eu já dividi por 2 para diminuir o número. Se não tivesse dividido, eu ia encontrar um número maior ainda. E aí a gente vai para o resto da fórmula, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Professor do céu, esse enunciado é pequenininho, mas olha o tamanho da resolução. Pois é, quando a gente fala em fórmula de Bhaskara, a gente tem disso. A gente tem que praticar, para não precisar fazer nesse passo a passo que a gente está fazendo, para a gente fazer as coisas meio de cabeça, tá? Que aí, por exemplo, se eu estou craque no negócio, eu não preciso copiar a fórmula, eu já vou substituindo e fazendo a fórmula passo a passo. Que nem aqui, ó, x é igual o menos da fórmula, o b que vale 1, mais ou menos a raiz de 961, professor? Pois é. Dividido por 2 vezes 1. Bom, vamos subir aqui a serra para cá. X é igual menos 1, mais ou menos. Então, eu vou ter uma conta de mais e uma conta de menos. A raiz quadrada de 961, ó, 900 é o 30 vezes 30. Então, eu sei que 961 é maior que 900. Então, meu resultado vai ser 30 e alguma coisa, porque 961 vai estar pertinho do 30. Do 900, aliás. Vou marcar aqui em cima, que talvez seja mais fácil vocês entenderem. Ó, eu tenho que 30 vezes 30, é o 30 ao quadrado, dá 900. 40 ao quadrado, eu tenho 1.600. Opa, mas eu quero 961. Ele está pertinho aqui do 900. Ele não está perto do 1.600. Então, 961 vai ser um valor maior do que 30, e que no caso aqui, ó, reparou que terminou em 1? Bom, numa multiplicação de um número por si mesmo, só vai dar 1 se for 1 vezes 1, vai dar 1. E se for 9 vezes 9, porque vai dar 81. Bom, 39 não pode ser, porque o 961 ele não está perto do 1.600. Então, vamos falar que aqui vai ser raiz quadrada de 961 é o 31. E se você fatorar o 961, você vai dividir o 961
por 31 duas vezes, porque 31 é um número primo. Então, lembrando que números primos é importante a gente decorar qual o valor deles ao quadrado. Porque a fatoração, na hora que eles aparecem, eles acabam complicando, porque às vezes a gente não reconhece se eles são primos ou não. Então, por exemplo, eu já sei de cor que a raiz quadrada de 961 é 31. Então, eu não vou gastar tempo em fatorar. Eu não vou gastar tempo em fazer dispositivo ou desenhar regrinhas retinhas para tentar localizar por estimativa. Eu já sei que ele é 31 porque eu decorei. E pronto. E aqui, ó, vou dividir por 2, que é o 2 vezes 1. E aí eu vou determinar o x1 e o x2. Ah, professor, você está insistindo nesse negócio de eu decorar raízes de valores? Sim, já vai ganhando tempo, isso faz você ganhar tempo. Bom, vamos lá. Eu vou pegar no x1, eu vou fazer menos 1, menos 31, dividido por 2. No x2, eu vou fazer menos 1, mais 31, dividido por 2. Ah, mas não tinha que ser o mais primeiro? Tanto faz. Tanto faz. Desde que você saiba que você tem que fazer uma conta de mais e uma conta de menos. Aqui. Menos 1 menos 31 vai ser menos 32. Menos 32 dividido por 2, você vai encontrar o menos 16. Você deve 1 e paga com R$ 31, você tem R$ 30 de troco. Dividido por 2, você vai encontrar o 15. Então, você achou uma resposta igual a 16 negativos e outra resposta igual a 15. Qual que vai ser essa nossa resposta aqui, meninas? O que eu tenho que fazer a partir daqui? A gente quer achar um número positivo, não é? Positivo inteiro. Então, vamos lá. Olhando esses resultados, eu já vou matar logo de cara. Deixa eu voltar minha canetinha aqui, ó. Esse valor aqui, ó, ele é negativo. Então, ele não convém. Pela natureza do exercício. Ele é resposta da equação? Sim. Ele é resposta, ele é uma raiz da equação do segundo grau, mas a equação do segundo grau, ele é uma forma, ele é um artifício de a gente resolver uma situação, problema. Então, nesse caso aqui, um dos meus números é o 15, que é o valor de x, e o consecutivo dele é o 15 mais 1, que vai ser o 16. Aqui é a minha resposta. Os números são 15 e 16. Nesse caso, lembrando que são valores positivos, um é consecutivo do outro. Se eu pegar o 15 e elevar ao quadrado, pegar o 16, multiplicar por si mesmo, ou seja, elevar ao quadrado, na hora que eu somo esses resultados, o meu resultado será 481. Tudo bem até aqui, meninas? Sim. Tem certeza? Sim. Parece um pouco denso, né? Você fala assim, nossa, um exercício desse tamanho. Pois é o que eu falo. Às vezes a gente tem que prestar atenção no enunciado. Se a gente parar para comparar o enunciado desse aqui, que era grande, a resolução foi pequena, cheia de detalhes, mas foi uma resolução pequena e fácil, com uma equação de primeiro. Nesse caso aqui, eu tenho uma resolução mais extensa, porque o que envolveu? Primeiro, saber o que são números inteiros e positivos. Depois, saber o que é consecutivo. Então, eu já tinha 3 informações aqui mais complexas. Depois, saber que eu tinha que montar uma fórmula envolvendo uma soma e quadrados. Tive que calcular produto notável ou fazer distributiva e eliminar parênteses. Depois, nós juntamos os termos semelhantes e achamos uma equação do segundo grau. Nesse caso aqui, nós optamos por simplificar por 2.
para manter as propriedades da fórmula de Bhaskara, só que com valores menores. Se vocês quiserem, vocês podem refazer essa equação do segundo grau usando fórmula de Bhaskara, mas mantendo a forma original, se vocês quiserem. Só que vocês vão trabalhar com valores maiores, e na hora que você chegar nessa divisão aqui, ó, você vai dividir os valores por 4, e aí vai acontecer que você vai chegar nos mesmos resultados. Sem sombra de dúvida. Desenvolveu a fórmula de Bhaskara, calculou a raiz, tudo certinho, bonitinho, e aí chegou no final, o que a gente teve que fazer? Primeiro, olhar os resultados e ver se eles batem com o exercício. Eles são respostas da equação? Sim, mas eles não são respostas do exercício. Por isso que o 16 negativo não convém. Por quê? Porque ele não é positivo. E ele foi eliminado, e aí eu voltei e marquei, ó, se o número é 15, o consecutivo dele é o 16. E aí eu posso apontar. Se é uma pessoa que está olhando as alternativas, tem gente que chega aqui nas alternativas, está lá, ó, 15 e menos 16. O cara já marca errado porque chegou nesses valores de x1 e x2. Justamente por achar que x1 e x2 é a resposta. Ele vai ter uma alternativa 15 menos 16, menos 15 menos 16. Ele vai achar que ele errou sinal. Ele vai ter uma alternativa que vai ter o 15 e o 16 positivo, que é a resposta correta. Tá? Ainda mais da Unicamp, que eles gostam de fazer pegadinhas em relação a essas alternativas. Tudo bem até aí, meninas? Sim. Ó, eu estou olhando o horário aqui, já são 9h03, eu vou liberar vocês agora. E eu agradeço demais que vocês vieram aqui nessa aula. Nós temos mais coisas para fazer, tá? Eu vou, num determinado momento mais apropriado, nós vamos nos aprofundar nessa relação de Girardi, na equação de terceiro grau, tá? E aí nós vamos fazer esses exercícios de vestibulares aqui, ó, tanto do ITA da UEL, tá? Na realidade, eles são muito mais fáceis do que se pensa, tá? É só ter atenção, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês. Deixa eu parar a apresentação aqui, me despedir. Muito obrigado por vocês estarem comigo nesse plantão de dúvidas, aula online aqui, porque agora o pessoal está chamando de encontro, de não sei o quê, explicações. Para mim, eu estou feliz por estar junto com vocês, muito. Nossa, eu tô com uma saudade de sala de aula, minha filha, que vocês não têm noção, tá? Eu sei que vocês também estão com saudade, eu tô com saudade porque é o convívio humano, nós estamos precisando disso, tá fazendo falta, tá junto, perguntar como é que tá muito vago, sabe? A gente quer ver que tá bem, a gente quer sabe, se ver, se olhar no olho, olhar o sorriso. Então eu agradeço muito a oportunidade, que isso aqui é o mais próximo que a gente pode chegar agora, entendeu? Eu estar aí na casa de vocês por essa telinha e vocês aqui na minha por essa telinha, então eu agradeço demais essa oportunidade e estou à disposição para esclarecer dúvida, manda dúvida no privado e muito obrigado pela paciência e pela compreensão de vocês aqui nesse horário, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada. Boa noite, viu? E conto com vocês na próxima quarta-feira. Claro, Ok. estamos aqui. Tchau. Ok, obrigado, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Que Deus os proteja, em nome de Jesus, amém.